Luz e trevas. Palavras que usamos quase sem pensar. Mas, será que realmente captamos a profundidade do que elas significavam para aqueles que moldaram nosso pensamento e nossa fé? Vivemos numa era de explicações instantâneas, de definições de dicionário. Contudo, ao longo dos séculos, parece que fomos gradualmente esvaziando os grandes símbolos de seu poder, de sua capacidade de nos conectar com realidades mais profundas. Olhamos para o mundo e vemos fatos, dados, matéria. Mas onde foi parar o significado que transcende o meramente visível? Será que nos tornamos, de certa forma, analfabetos simbólicos, incapazes de ler as entrelinhas da existência, de perceber as mensagens que a própria realidade e os textos sagrados tentam nos comunicar? A filosofia moderna, em algumas de suas vertentes, parece ter acelerado esse processo, tratando símbolos antigos como meras curiosidades do passado, ou pior, como representações ingênuas de um mundo pré-científico. E nossa cultura ocidental, tão enamorada pela ciência, com toda uma razão por seus feitos, não corre o risco de transformá-la em um fim em si mesma, esquecendo que a busca humana por significado vai além do que pode ser medido em laboratório. Hoje quero convidá-los a uma jornada. Vamos mergulhar na dicotomia primordial entre trevas e luz, não como conceitos físicos, mas como chaves para entender a criação, o conhecimento e o florescimento da alma humana. A narrativa bíblica da criação, no livro de Gênesis, nos oferece um ponto de partida poderoso. Lemos na Bíblia Católica do Peregrino, em Gênesis, capítulo 1, versículos de 2 a 5. A terra era um caos informe, sobre a face do abismo pairava a treva, e sobre a face das águas pairava o sopro de Deus. Deus disse: exista a luz, e a luz existiu. Viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Percebam a sequência. Primeiro, o caos informe, a treva sobre a face do abismo. Não é uma descrição apenas física, mas também simbólica de um estado de potencialidade não realizada, de ausência de ordem. E então, o ato divino: exista a luz. E a luz não apenas existe, mas é declarada boa. Esta não é apenas a luz que permite a visão física. É o princípio da ordem, da distinção, do discernimento emergindo da indistinção. É o primeiro passo para dar forma ao informe, significado ao vazio. Essa dinâmica ecoa de forma impressionante na filosofia de Platão. Em A República, ele nos presenteia com a alegoria da caverna, uma imagem que atravessa milênios. Ele nos pede para imaginar homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, presos, vendo apenas sombras. Quando um desses prisioneiros é libertado e forçado a encarar a luz, primeiro a de uma fogueira, depois a do sol, a experiência é dolorosa, confusa. Platão descreve: quando algum deles fosse libertado e obrigado a levantar-se de repente, e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor, e o deslumbramento impedi-lo-ia de discernir os objetos, cujas sombras via outrora. A subida para fora da caverna, para a luz do sol, simboliza a árdua jornada da alma da ignorância. As trevas da caverna, para o conhecimento e a verdade. A luz plena do mundo exterior. O sol, para Platão, nessa alegoria, representa a ideia do bem, a fonte última de toda a realidade e inteligibilidade. Mas Platão faz uma distinção crucial, também em A República, ao falar da ideia do bem em si. Aquilo que confere a verdade aos objetos cognoscíveis e o poder de conhecer aquele que conhece é a ideia do bem. Tal como no outro domínio, o visível, é correto considerar a luz e a vista como semelhantes ao sol, mas não é correto tomá-las pelo sol. Também neste domínio, o inteligível, é correto considerar ambas, ciência e verdade, como semelhantes ao bem, mas não é correto tomar uma ou outra pelo bem. O modo de ser do bem deve ser tido em ainda maior honra. Ou seja, assim como o sol físico ilumina o mundo material e nos permite ver, a ideia do bem, que é transcendente, ilumina o mundo das ideias, permitindo que a alma conheça a verdade. A luz visível é um análogo, um símbolo poderoso, mas não o bem em si.
O bem é a fonte dessa luz inteligível. As trevas, portanto, são a ausência dessa iluminação, a ignorância da alma. Santo Agostinho, em suas Confissões, meditando sobre o Gênesis, também nos oferece uma perspectiva poética e sábia sobre essa dinâmica. No livro 12º, capítulo 3º, ele reflete sobre as trevas iniciais. Mas esta terra era invisível e informe. Era um profundo abismo acima do qual não pairava nenhuma luz, pois não tinha nenhuma forma. Por isso inspiraste estas palavras. As trevas cobriam o abismo. Mas que são trevas, senão a ausência da luz? As trevas reinavam sobre o abismo porque a luz não existia. Não eram nada absoluto, mas massa informe, sem figura alguma. Agostinho vê as trevas não como um mal ativo, mas como a ausência da luz criadora de Deus, uma tela em branco sobre a qual o artista divino começaria sua obra. A criação, para ele, é esse processo gradual, crescente, onde Deus, como um pintor, vai adicionando tons, formas, luz, transformando o informe em algo belo e valoroso. Há uma progressão intencional, uma passagem da ausência para a presença, do caos para a ordem, das trevas para a luz. O que vemos então? Vemos uma notável convergência. A narrativa bíblica estabelece a luz como o primeiro ato criador que ordena o caos e é intrinsecamente boa. Platão nos mostra, alegoricamente, que a luz do conhecimento e da verdade, emanada do bem supremo, é o que liberta a alma das trevas da ignorância. E Agostinho poetiza essa transição como um ato artístico divino, onde a luz dá forma e valor ao que antes era informe. Em todas essas visões, a luz não é meramente física, ela é portadora de significado, de ordem, de verdade, de bondade. As trevas, por sua vez, representam o informe, a ignorância, a ausência. Nossa cultura moderna, ao privilegiar uma visão puramente científica e materialista, muitas vezes perde essa riqueza simbólica. A ciência descreve o como da luz e das trevas com precisão impressionante, mas raramente se pergunta pelo para quê simbólico, pelo significado que esses elementos carregam para a existência humana. Ao esvaziar os símbolos, esvaziamos também uma forma de entender a realidade que é complementar e não oposta à investigação científica. Então, como podemos aplicar essa dicotomia milenar de luz e trevas em nossa busca por entendimento e no engrandecimento de nossa alma? Primeiramente, reconhecendo que a jornada do conhecimento é, em si, uma jornada da escuridão para a luz. Todos nós começamos em algum grau de caverna, com percepções limitadas, com zonas de ignorância. A busca pela verdade, seja ela científica, filosófica ou espiritual, é um esforço para sair dessas sombras, para permitir que uma luz maior ilumine nossa compreensão. Isso exige humildade, a consciência de que sempre há mais para aprender, que nossas certezas podem ser apenas sombras na parede. Exige coragem, como o prisioneiro de Platão, o confronto com novas ideias, com uma luz mais intensa, pode ser inicialmente desconfortável, pode desafiar nossas convicções mais arraigadas. Mas é nesse processo que a alma se expande. Para a pessoa de fé, essa luz tem uma fonte transcendente e pessoal. É o sopro de Deus que ainda paira, buscando trazer ordem ao nosso caos interior. É a luz do bem que, como Agostinho intuiu, deseja dar forma e beleza à nossa existência informe. Buscar essa luz é buscar clareza moral, discernimento espiritual e uma compreensão mais profunda do propósito da vida. Portanto, que não tratemos a luz e as trevas como meros fenômenos físicos, que possamos redescobrir sua força simbólica, que reconheçamos as trevas da desinformação, do preconceito, do desespero em nós e no mundo, e que busquemos ativamente a luz da sabedoria, da compaixão, da esperança. Pois é nessa dança entre o que é informe e o que busca forma, entre a ignorância e o anseio por verdade, que a alma humana encontra seu caminho para o crescimento, para a beleza e para uma conexão mais profunda com o mistério que nos envolve e nos chama para fora da caverna. Até a próxima!